As margens do rio eram o coração pulsante da pequena vila ribeirinha. Tudo ali girava em torno das águas escuras e profundas, onde os pescadores passavam suas vidas em busca do sustento. Para nós, o rio era tanto um amigo quanto um inimigo, generoso e imprevisível em igual medida. Mas ultimamente algo havia mudado, e uma sensação de inquietação pairava sobre a vila, como uma névoa que não se dissipava. Eu cresci ouvindo histórias sobre o rio, histórias contadas pelos mais velhos, que juravam que aquelas águas guardavam segredos antigos. Histórias sobre criaturas que habitavam as profundezas, sobre correntes traiçoeiras que poderiam puxar até o mais forte dos homens para o fundo. No entanto, para nós, pescadores, essas histórias sempre foram apenas isso, histórias. Até que algumas semanas atrás, algo começou a acontecer. Algo que fez até os mais céticos entre nós começarem a questionar o que realmente existia no rio. Tudo começou com os sons. Os primeiros a ouvi-los foram os pescadores que costumavam sair mais cedo, antes do sol nascer. Eles contaram sobre um barulho estranho, algo que nunca tinham ouvido antes. Não era o som usual das águas se movendo, nem o canto dos pássaros que acordavam com o nascer do sol. Era algo diferente, algo mais profundo, mais primitivo. Um som que parecia emergir das próprias entranhas do rio, como se algo estivesse se mexendo nas profundezas. Era um ruído grave, quase gutural, que reverberava pela água, como o lamento de uma criatura enorme e desconhecida. No começo achamos que poderia ser um peixe grande, talvez um daqueles que se escondem nas profundezas e só emergem em certas épocas do ano. Mas à medida que os dias passavam, os sons ficavam mais frequentes, mais próximos e cada vez mais assustadores. Eu mesmo ouvi os barulhos uma noite, enquanto arrumava minhas redes ao lado do barco. O céu estava sem lua, e o rio parecia um manto negro, refletindo apenas as estrelas. O som veio do nada, ecoando pela água como um trovão distante, mas havia algo nele que fez meu coração acelerar. Era como se o próprio rio estivesse avisando para nos mantermos longe, para respeitarmos seus segredos. Contei a meu amigo e colega de pesca, Zé, sobre o que ouvi, mas ele apenas riu, dizendo que provavelmente era minha imaginação pregando peças. Zé era um daqueles homens que nunca se deixavam impressionar por superstições. Para ele, o rio era apenas um rio, e nada mais. Mas mesmo Zé começou a mudar de opinião quando os animais da vila começaram a desaparecer. Primeiro foi o cachorro do velho Antunes, um vira-lata que vivia correndo pelas margens do rio. Ninguém deu muita importância quando o cachorro sumiu. Talvez tivesse fugido, ou se perdido na mata. Mas então uma cabra de uma das fazendas próximas também desapareceu. E depois outra, e mais outra. O padrão se repetia. Os animais que sumiam eram sempre aqueles que se aventuravam perto demais do rio. Foi então que os pescadores começaram a conversar, a ligar os pontos entre os sons estranhos e os desaparecimentos. Havia algo no rio, algo que estava nos observando, algo que estava à espreita. Mas o quê? Uma tarde, enquanto estávamos no pequeno bar da vila, Zé, com uma expressão que eu raramente via em seu rosto, contou uma história que deixou todos nós em silêncio. Foi há 3 noites, ele começou, sua voz mais baixa do que o habitual. Eu estava no barco, puxando a última rede, quando ouvi aquele som de novo. Só que dessa vez, estava muito perto, como se estivesse logo abaixo de mim. O barco começou a balançar, como se algo enorme estivesse se movendo na água. Olhei ao redor, mas não consegui ver nada. A noite estava escura e a neblina subia do rio. Então, de repente, algo bateu na lateral do barco, quase me derrubando. Zé fez uma pausa, o olhar distante, como se estivesse revivendo o momento. Eu segurei firme, achando que fosse um peixe grande preso na rede, mas aí senti algo arranhar o fundo do barco, algo grande, poderoso. A água estava estranhamente agitada, como se alguma coisa estivesse tentando derrubar o barco. Foi aí que vi uma sombra. Uma sombra enorme passando por baixo da água, como um monstro que só aparece em pesadelos. Nunca remei tão rápido na minha vida. Aquele depoimento calou a todos. Zé não era do tipo que inventava histórias, e o medo em seus olhos dizia mais do que suas palavras. Havia algo no rio, algo que parecia estar nos caçando. Um por um, os pescadores começaram a compartilhar suas próprias experiências. Barulhos estranhos, sombras na água, e a mesma sensação de ser observado, de que algo estava esperando por eles nas profundezas. Não é só um peixe, disse Pedro, um dos mais velhos entre nós, que raramente se deixava afetar por lendas. Já vi peixes grandes antes, mas isso é diferente. É maior
e é inteligente. Parece que sabe o que estamos fazendo, que está nos estudando. Todos na vila começaram a evitar o rio à noite. Até os mais corajosos dos pescadores estavam relutantes em sair para pescar depois do pôr do sol. Mas o rio era nossa vida, nossa fonte de sustento, e não podíamos simplesmente abandoná-lo. E foi então que a situação ficou ainda pior. Os desaparecimentos dos animais se tornaram mais frequentes, e os sons no rio começaram a ser ouvidos até durante o dia. Algumas pessoas relataram ter visto grandes redemoinhos na água, como se algo estivesse se movendo logo abaixo da superfície. Outros juravam ter visto olhos brilhantes na escuridão, refletindo a luz da lua como faróis de um navio fantasma. A tensão na vila era palpável. Não se falava de outra coisa. Todos especulavam o que poderia ser, mas ninguém tinha respostas. Seria um jacaré gigantesco? Um peixe monstruoso que havia sido trazido por alguma correnteza? Ou algo ainda mais antigo, algo que vivia nas profundezas do rio há muito tempo, esperando o momento certo para emergir? Eu sabia que precisávamos descobrir o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, o medo me mantinha longe do rio à noite. Cada vez que pensava nos sons, nas sombras, sentia um frio percorrer minha espinha. Algo estava prestes a acontecer, algo grande, e eu temia que não estaríamos preparados. Uma noite, enquanto estava em casa, ouvi o barulho de algo caindo no rio, um som tão alto e violento que fez as janelas vibrarem. Corri para fora, mas tudo o que vi foi a escuridão e a superfície tranquila do rio, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo era um sinal, um aviso de que o que quer que estivesse no rio estava se tornando cada vez mais ousado, mais agressivo. No dia seguinte, Zé e eu decidimos que era hora de descobrir a verdade. Não podíamos continuar vivendo naquele medo, naquela incerteza. Precisávamos saber o que estava nas águas do rio e por que estava nos aterrorizando. Vamos sair à noite, Zé sugeriu com a mesma determinação de sempre. Vamos até o ponto onde eu vi a sombra. Se for um peixe ou qualquer outra coisa, vamos descobrir. E se não for, bom, precisamos saber com o que estamos lidando. Eu concordei, embora o medo estivesse me corroendo por dentro. Mas Zé estava certo. Não podíamos continuar vivendo na ignorância, esperando que o pior acontecesse. Naquela noite, nos encontraríamos na margem do rio, armados com nossas lanternas e redes, e finalmente enfrentaríamos o que quer que estivesse nos assombrando. Enquanto o sol se punha e a escuridão começava a se espalhar pela vila, senti o peso do que estávamos prestes a fazer. O rio estava calmo, mas eu sabia que nas suas profundezas algo estava nos esperando. E à medida que a noite se aproximava, não pude deixar de sentir que estávamos prestes a confrontar um segredo que deveria ter permanecido enterrado. A noite havia caído completamente quando Zé e eu nos encontramos à beira do rio. A escuridão era profunda, espessa como um manto que cobria tudo ao nosso redor. As águas normalmente tranquilas à noite pareciam agitadas, como se algum segredo sombrio estivesse se movendo logo abaixo da superfície. O céu estava sem lua, e as estrelas, embora brilhantes, não conseguiam dissipar a sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Zé estava preparado, como sempre. Ele trazia consigo as redes, o remo e uma lanterna forte que poderia iluminar até os cantos mais escuros do rio. Eu estava menos seguro, mas sabia que precisava seguir em frente. O medo do desconhecido havia se enraizado em todos nós, e a única maneira de superar isso era confrontá-lo de frente. Pronto para isso? Zé perguntou, enquanto empurrava o barco para a água. Seu tom era firme, mas eu podia ver a tensão em seu rosto, os músculos do maxilar apertados, os olhos sempre em movimento, varrendo a escuridão ao nosso redor. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas, respondi, tentando soar confiante, mas minha voz saiu mais trêmula do que eu pretendia. Subi no barco e me sentei, segurando a lanterna com uma mão firme. O coração batia descompassado, mas eu sabia que não havia como voltar atrás. O barco deslizou suavemente para o rio, a água lambendo os lados como línguas geladas. À medida que Zé remava, o som do remo cortando a água era o único ruído que quebrava o silêncio opressor da noite. Cada golpe de remo parecia ecoar no vazio, aumentando a tensão que já estava no limite. Remamos por um bom tempo, avançando lentamente rio adentro. A escuridão parecia nos cercar, e as sombras das árvores nas margens se estendiam sobre nós, como mãos tentando nos puxar para baixo. A lanterna iluminava apenas um pequeno círculo à nossa frente, e além disso, havia apenas o desconhecido.
Foi por aqui que eu vi a sombra pela primeira vez, Zé disse em voz baixa, seus olhos fixos na água. Ele parou de remar e deixou que o barco flutuasse, balançando levemente com as ondas suaves. Foi aqui que senti aquela coisa. Olhei ao redor, sentindo um frio estranho percorrer minha espinha. As águas pareciam mais escuras aqui, como se escondessem algo em suas profundezas. O ar estava parado, e nem o vento soprava, como se até a natureza estivesse segurando a respiração. Ouviu isso? Zé sussurrou de repente, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Eu me concentrei, tentando captar qualquer som, qualquer movimento. No início não ouvi nada além do farfalhar das árvores ao longe, mas então percebi um som baixo, profundo, quase um murmúrio, vindo debaixo da água. Era o mesmo som que eu e outros pescadores havíamos ouvido nas noites anteriores, mas agora estava mais próximo, mais ameaçador. Zé olhou para mim, e eu vi o medo em seus olhos, o mesmo medo que estava me consumindo. Mas antes que pudéssemos reagir, algo bateu violentamente contra o fundo do barco, fazendo-o balançar de um lado para o outro. A lanterna caiu das minhas mãos, quase caindo na água, e eu lutei para mantê-la firme enquanto o barco se agitava sob o impacto. Segure firme, Zé gritou, pegando os remos com mais força, tentando estabilizar o barco. Mas o que quer que estivesse sob nós era forte, muito mais forte do que qualquer peixe que já tivéssemos enfrentado. O barco continuou a balançar e pude ouvir um som de raspagem, como se algo estivesse arranhando o fundo, algo com garras afiadas. O pânico começou a tomar conta de mim, e olhei para a água na tentativa de ver o que estava nos atacando. Mas tudo o que vi foi uma sombra, uma forma enorme e indistinta, movendo-se rapidamente de um lado para o outro, como um predador brincando com sua presa. Remar não vai adiantar, Zé gritou, largando os remos e pegando uma rede. Precisamos descobrir o que é isso. Ele lançou a rede na água com precisão, e eu segurei a lanterna com firmeza, tentando iluminar a área onde a sombra se movia. A rede afundou e por um momento tudo ficou em silêncio novamente. Prendi a respiração, esperando o pior, mas nada aconteceu. Está preso! Zé exclamou, puxando a rede com força. O barco balançou enquanto ele puxava, mas a rede estava tensa. Algo grande estava preso nela. Eu me inclinei para ajudar, mas antes que pudesse tocar na rede, algo emergiu da água, rápido como um raio. A criatura, seja lá o que fosse, puxou a rede com uma força inacreditável, quase virando o barco. Eu me agarrei às laterais, lutando para manter o equilíbrio enquanto Zé tentava segurar a rede. Mas era inútil. Com um último puxão, a criatura conseguiu se libertar, levando a rede consigo, e o barco balançou violentamente mais uma vez. O quê? O que era aquilo? Eu consegui perguntar, meu coração disparado, o medo consumindo cada pensamento racional que eu tinha. Foi por aqui que eu vi a sombra pela primeira vez, Zé disse em voz baixa, seus olhos fixos na água. Ele parou de remar e deixou que o barco flutuasse, balançando levemente com as ondas suaves. Foi aqui que senti aquela coisa. Olhei ao redor, sentindo um frio estranho percorrer minha espinha. As águas pareciam mais escuras aqui, como se escondessem algo em suas profundezas. O ar estava parado, e nem o vento soprava, como se até a natureza estivesse segurando a respiração. Ouviu isso? Zé sussurrou de repente, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Eu me concentrei, tentando captar qualquer som, qualquer movimento. No início não ouvi nada além do farfalhar das árvores ao longe, mas então percebi um som baixo, profundo, quase um murmúrio, vindo debaixo da água. Era o mesmo som que eu e outros pescadores havíamos ouvido nas noites anteriores, mas agora estava mais próximo, mais ameaçador. Zé olhou para mim, e eu vi o medo em seus olhos, o mesmo medo que estava me consumindo. Mas antes que pudéssemos reagir, algo bateu violentamente contra o fundo do barco, fazendo-o balançar de um lado para o outro. A lanterna caiu das minhas mãos, quase caindo na água, e eu lutei para mantê-la firme enquanto o barco se agitava sob o impacto. Segure firme, Zé gritou, pegando os remos com mais força, tentando estabilizar o barco. Mas o que quer que estivesse sob nós era forte, muito mais forte do que qualquer peixe que já tivéssemos enfrentado. O barco continuou a balançar e pude ouvir um som de raspagem, como se algo estivesse arranhando o fundo, algo com garras afiadas. O pânico começou a tomar conta de mim, e olhei para a água na tentativa de ver o que estava nos atacando. Mas tudo o que vi foi uma sombra, uma forma enorme e indistinta, movendo-se rapidamente de um lado para o outro, como um predador brincando com sua presa.
Remar não vai adiantar, Zé gritou, largando os remos e pegando uma rede. Precisamos descobrir o que é isso. Ele lançou a rede na água com precisão, e eu segurei a lanterna com firmeza, tentando iluminar a área onde a sombra se movia. A rede afundou e por um momento tudo ficou em silêncio novamente. Prendi a respiração, esperando o pior, mas nada aconteceu. Está preso! Zé exclamou, puxando a rede com força. O barco balançou enquanto ele puxava, mas a rede estava tensa. Algo grande estava preso nela. Eu me inclinei para ajudar, mas antes que pudesse tocar na rede, algo emergiu da água, rápido como um raio. A criatura, seja lá o que fosse, puxou a rede com uma força inacreditável, quase virando o barco. Eu me agarrei às laterais, lutando para manter o equilíbrio enquanto Zé tentava segurar a rede. Mas era inútil. Com um último puxão, a criatura conseguiu se libertar, levando a rede consigo, e o barco balançou violentamente mais uma vez. O quê? O que era aquilo? Eu consegui perguntar, meu coração disparado, o medo consumindo cada pensamento racional que eu tinha. Ele estava perto, também tentando se manter à tona, sua expressão cheia de terror. Nade para a margem, ele gritou, mas mal podia ouvir sua voz sobre o rugido do rio. Eu comecei a nadar, lutando contra a corrente, cada movimento sendo uma batalha. Senti a presença da criatura se movendo sob mim, como um predador perseguindo sua presa. Meu coração estava em minha garganta, e cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, consegui chegar perto da margem, onde a água era mais rasa, e me agarrei às raízes das árvores que saíam da terra, puxando-me para fora do rio. Zé estava logo atrás, e juntos nos arrastamos para a terra firme, ofegantes, tremendo de medo e frio. Ficamos deitados na margem por um tempo, incapazes de falar, apenas ouvindo o som do rio atrás de nós. O som gutural havia cessado, mas sabíamos que a criatura ainda estava lá, observando, esperando. Finalmente Zé quebrou o silêncio. Eu não sei o que era aquilo, ele disse, a voz rouca. Mas seja lá o que for, não quer que voltemos. Eu apenas assenti, sem conseguir encontrar palavras. A experiência havia nos marcado de um jeito que eu nunca poderia esquecer. O rio, que antes era nosso sustento, agora era um lugar de terror, habitado por algo que não pertencente a este mundo. Enquanto nos afastávamos da margem, olhei para trás uma última vez, para as águas escuras e calmas. Sabia que nunca mais as veria da mesma maneira. E no fundo, algo me dizia que o que quer que estivesse no rio não havia terminado conosco. Nos dias que se seguiram àquela noite, a Vila Ribeirinha foi tomada por um silêncio inquietante. Os pescadores evitaram o rio, e as histórias sobre a criatura começaram a se espalhar como um incêndio descontrolado. Ninguém sabia ao certo o que havia nas águas, mas todos sentiam que algo perigoso e antigo estava à espreita. Zé e eu tentamos contar aos outros o que havia acontecido, mas nossas palavras foram recebidas com olhares de incredulidade e medo. Os mais velhos murmuravam entre si, mencionando antigas lendas que nunca tinham dado importância, mas agora ganhavam vida em meio ao pavor crescente. Apesar do medo, sabíamos que o rio era vital para a vila. Dependíamos dele para sobreviver, para sustentar nossas famílias. Mas com o que quer que estivesse ali, nossas vidas estavam em perigo, e não podíamos mais ignorar isso. Foi então que uma decisão difícil foi tomada. Nós, os pescadores mais experientes, precisaríamos voltar ao rio, desta vez em maior número, para enfrentar a criatura e descobrir como lidar com ela de uma vez por todas. Ninguém queria ser o primeiro a se voluntariar, mas todos sabiam que era necessário. Zé foi o primeiro a dar um passo à frente, seguido por Pedro e outros, que mesmo com o medo estampado em seus rostos, sabiam que não podiam permitir que aquilo continuasse. Eu me juntei a eles, porque apesar do terror que sentia, sabia que não conseguiria viver em paz enquanto aquela criatura permanecesse nas águas. Naquela noite, nos preparamos para o que poderia ser nossa última viagem. Cada homem trouxe consigo o que podia: redes, facões, lanternas e até mesmo um velho arpão que havia pertencido ao avô de Zé. Estávamos armados com mais coragem do que equipamento, mas não havia volta. Estávamos decididos a enfrentar o que quer que estivesse no rio, mesmo que isso significasse arriscar nossas vidas. O barco que escolhemos era grande o suficiente para todos nós, mas pequeno o bastante para nos movermos com agilidade pelas águas. A noite estava fria, e uma neblina densa começou a se formar à medida que empurrávamos o barco para o rio. O som das águas batendo contra a madeira ecoava no silêncio da vila.
e podíamos sentir os olhares dos que ficaram para trás, aqueles que rezavam por nosso retorno. Zé e Pedro estavam na frente do barco, segurando as lanternas que lançavam feixes de luz sobre as águas escuras. Eu estava logo atrás, com o arpão em mãos, tentando não pensar no que faríamos se realmente encontrássemos a criatura. À medida que nos afastávamos da margem, o silêncio se tornou opressor. Não havia vento, nem o som dos pássaros noturnos. Apenas o rio, calmo e traiçoeiro, esperando. Mais uma vez, o barco foi atingido, desta vez de lado, balançando tanto que a água começou a entrar. Podíamos sentir a força da criatura, a intenção predatória em seus movimentos. Ela não era um peixe comum, nem um jacaré. Era algo muito maior, algo que não pertencente a este mundo. Precisamos sair daqui, alguém gritou, mas era tarde demais. A criatura emergiu parcialmente, o suficiente para vermos sua forma monstruosa, uma silhueta que parecia ser composta de escamas, garras e uma mandíbula cheia de dentes que brilhavam à luz das lanternas. Era gigantesca, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto, e a água ao seu redor se agitava como se estivesse fervendo. O horror me dominou por completo, e por um momento não consegui me mover, paralisado pelo medo. Mas Zé, com uma coragem que eu nunca tinha visto antes, levantou o arpão e mirou na criatura. Antes que ele pudesse lançar, porém, a criatura avançou, batendo no barco com uma força descomunal, arremessando todos nós para dentro da água. Fui jogado na água gelada, sentindo o impacto como um soco no estômago. Tudo ao meu redor era caos, água, gritos e a presença esmagadora da criatura que se movia rapidamente ao nosso redor. Lutei para emergir, os pulmões queimando pela falta de ar, e quando finalmente consegui voltar à superfície, vi a criatura se movendo para o centro do grupo, pronta para atacar novamente. O barco estava virado, e os homens estavam espalhados, lutando para se manter à tona. A criatura passou por mim, tão perto que senti a corrente de água puxando-me para baixo. Vi Zé lutando para alcançar o arpão que flutuava a alguns metros de distância, mas a criatura era mais rápida, mais letal. Ela avançou novamente, dessa vez diretamente em direção a Pedro, que estava mais afastado do grupo. Ele tentou nadar, mas a criatura o alcançou em um segundo, e tudo o que vi foi a água se agitando violentamente antes de se tingir de vermelho. O pânico tomou conta de mim. Sabia que se não conseguíssemos afastar a criatura, estaríamos todos mortos. Era uma luta desigual e estávamos em desvantagem, tanto em número quanto em preparo. O rio, que antes era nossa casa, agora era um campo de batalha onde éramos presas indefesas. Então, em meio ao caos, Zé conseguiu alcançar o arpão. Com um grito de pura adrenalina, ele lançou a arma na direção da criatura. Houve um som de impacto e a criatura soltou um rugido, um som que me arrepiou até os ossos. A água ao redor de Zé borbulhou violentamente, mas a criatura recuou, ferida, desaparecendo debaixo da água. Zé nadou para mim, ainda segurando o arpão, os olhos arregalados, a respiração pesada. Ela vai voltar, ele disse, a voz cheia de desespero. Precisamos sair daqui agora. Reunimos o que restava de nossa coragem e começamos a nadar em direção à margem, tentando nos manter juntos. O rio parecia estar contra nós, cada braçada era uma luta contra a correnteza, contra o medo que ameaçava nos consumir. Podíamos sentir a presença da criatura, mesmo que não a víssemos. Ela estava lá, observando, esperando o momento certo para atacar novamente. Finalmente, conseguimos alcançar a margem, exaustos, feridos, mas vivos. Subimos pela terra enlameada, nos afastando o máximo possível da água, e nos jogamos no chão, incapazes de acreditar que tínhamos sobrevivido. A noite estava em silêncio novamente, o rio calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos que aquilo não era o fim. A criatura ainda estava lá, no rio, ferida, mas não derrotada. Sentíamos que ela nos observava, esperando talvez para outro ataque. Não era algo que podíamos combater com força bruta ou armas rudimentares. Era uma força da natureza, uma presença antiga que não deveria ser perturbada. Quando finalmente voltamos para a vila, ninguém disse uma palavra. Todos nós estávamos marcados pelo que vimos, pelo que experimentamos. A criatura do rio se tornara mais do que um simples pesadelo. Ela era uma realidade que mudaria nossas vidas para sempre. A partir daquele dia, a vila mudou. Os pescadores evitaram o rio à noite, e até durante o dia, as incursões nas águas foram limitadas. As crianças foram proibidas de brincar nas margens, e uma nova reverência pelo rio tomou conta de todos. Sabíamos que o que havia nas águas era algo que não podíamos enfrentar, algo que merecia nosso respeito, nosso medo.
E assim, a criatura permaneceu lá nas profundezas, um guardião sombrio das águas escuras. Nunca mais tentamos caçá-la, nunca mais nos arriscamos a confrontá-la. O rio, antes nosso aliado, agora era um lembrete constante de que há coisas no mundo que não devemos perturbar, forças que estão além da nossa compreensão. Nos tornamos mais cautelosos, mais atentos ao que não podemos ver, ao que não podemos explicar. E mesmo agora, anos depois, quando olho para o rio, ainda sinto aquele frio na espinha, aquela sensação de que algo está nos observando, esperando, algo antigo, algo que nunca deveria ter sido despertado.